Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos aqui para, mais uma vez, compartilhar um estudo bíblico da Palavra de Deus com a sua pessoa. E nesse estudo nós vamos estar falando aqui sobre a vida de Ló e o clamor de Sodoma. Vamos orar em nome de Jesus. Santíssimo Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da sua presença. Vamos mais uma vez, ó Pai, aqui compartilhar mais uma porção da Sagrada Escritura. Só que o teu Santo Espírito venha nos trazer a revelação por trás das letras. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, abrir o nosso entendimento e nos dando aqui, ó Pai, um aprendizado segundo a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos falar aqui sobre a vida de Ló e o clamor em Sodoma. Na segunda epístola de Pedro, nós temos aqui no capítulo 2, versos 7 e 8, a palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando dentre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Então nós temos aqui palavra do apóstolo Pedro, da qual nos mostra aqui na sua segunda epístola acerca aqui deste homem chamado Ló. E a referência que nós aqui lemos está nos mostrando aqui que havia ali um clamor, uma oração acerca aqui da situação que estava ocorrendo em Sodoma. E a palavra deixa bem claro que Jó foi o homem livrado por Deus, porque até então a sua alma estava enfadada, estava cansado da situação, da vida dissoluta que aqueles habitantes ali viviam e o modo como esses procediam injustamente. Então, nós temos aqui uma expressão bem clara para nós, e nós vamos procurar aqui entender sobre a vida deste homem de Deus, aqui que está relatado aqui na Escritura. Quando você vai para o livro de Gênesis, é a ponte que vai nos auxiliar aqui, acerca aqui desta pessoa chamada Ló, não Jó, Ló, que é aqui sobrinho de Abraão, diferente de Jó, que era lá o patriarca de Uz, mas Ló que está uma referência aqui a Abraão. Veja bem, quando você vai para o capítulo 11, nós temos ali uma referência mostrando ali que Ló é uma pessoa aqui que está ligado aqui a uma família. Amém? Deus abençoe. Então nós vemos aqui, e estas são as gerações de Tera. E Tera gerou a Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Então nós aqui percebemos que Ló é neto de Tera e filho de Arã. E Arã, por sua vez, aqui é irmão de Abraão. Então, nós temos aqui também Abraão como Abrão, como pai, aqui tio de Ló. A Bíblia diz assim que Arã, ele foi pai de Milca e Isca. Então, Ló também tinha, além do avô Tera, o tio Abrão
tinha outro tio chamado Naor e seu pai Arã. E tinha aqui as suas irmãs, que eram Milca e Iscar. A Bíblia diz: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então nós temos aqui, a partir do verso 27 até o 31, falando aqui quem era a família de Ló. Então ele tem como avô Tera, ele tem como pai Arã, ele tem como irmãs Milca e Iscar, e tem como tios aqui Abrão e Naor. Porém a Bíblia vai deixar bem claro aqui que, no caso aqui de Milca, vai casar com o tio Naor. Por sua vez, Sarai vai casar com Abrão. E interessante é que Arã vai morrer na terra do seu nascimento. Então nós temos um ponto aqui muito interessante para nós, que nos mostra que Ló era órfão de pai e vai estar aos cuidados do seu avô Tera e do seu tio Abrão. Então nós vamos ver aqui que ele vai acompanhar aqui tanto Tera quanto Abrão. É importante nós já frisarmos isso aqui dentro da condição social, que Ló era órfão de pai. Então ele era órfão, então ele tinha que dar os cuidados de algum aqui que era responsável pelo clã, e nesse caso aqui ainda em vida o seu avô Tera, e que mais tarde vai acompanhar o seu tio Ló. Gênesis capítulo 12, aí nós temos uma outra referência que fala aqui o seguinte, que esses que partiram de Ur dos Caldeus, que nós somos que, quando fala Ur dos Caldeus aqui, seria que a Mesopotâmia, seria aquela região ali que futuramente seria ali também chamada também de Babilônia, e nós vamos ver aqui que eles vão ter esse deslocamento de Ur dos Caldeus, cujo intuito é Canaã, de ir para Canaã, mas eles vão se residir no meio do caminho em Arã. Então eles vão parar em Arã. Então é ali que eles vão estar fixando ali residência nesta região, nesta cidade. E a palavra de Deus vai nos mostrar que em Arã Deus se revela chamando Abrão para sair da terra ali dos seus pais, para deixar a casa do seu pai, deixar a sua parentela e seguir o caminho que Deus propôs para Abrão. Até então Abrão ainda não era Abrão. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que Abrão vai deixar também ali Arã e vai partir para Canaã. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então nós vemos aqui que, conforme a ordem do Senhor Deus, eles vão sair de Arã para ir para Canaã. E tomou Abrão a quem? A Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão Arã, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então nós vemos aqui que estes se deslocaram segundo o propósito de Deus. Então muito interessante que dentro de uma jornada em que Deus estabelece ao homem, cujo propósito tem ali o seu início e tem a sua finalidade, tem o ponto de chegada, é importante que quando nós paramos no meio do caminho, nós deixamos de fazer a vontade de Deus.
foi o que estava acontecendo com Abrão. Então, quando ele saiu de Ur de Caldeus com o intuito de ir para Canaã, eles pararam no meio do caminho. Então, eles deixaram de estar ali cumprindo os desígnios de Deus, conforme o chamado de Deus. E possivelmente a Bíblia nos mostra que Deus fala novamente com Abrão, da qual este, ali juntamente com a sua esposa Sarai e o seu filho Ló, e todas as fazendas, servos que esses adquiriram em Harã, vão se deslocar até a terra de Canaã. Então, é interessante que Ló sempre vai estar ali acompanhando Abrão, seu tio. Então, ele vai acompanhar um homem chamado por Deus, ele vai acompanhar um homem que sempre onde ele estava, onde ele ficava, ele levantava altares ali para honrar ao Deus dos céus e da terra, ao Deus que é Espírito. Então, o interessante é que ele vai acompanhar um homem aqui, chamado por fé, para seguir realmente o chamado de Deus. Então, nós percebemos que Ló, ao acompanhar a vida do seu tio Abrão, ele também vai adquirir aqui riquezas e posses. Ele também vai crescer em relação a ele, adquirindo ali as fazendas, servos e posses. E o capítulo 13 vai nos mostrar que neste caso aqui, vai surgir um momento em que estes vão ter que se separar. Cada um vai ter que seguir a sua trajetória, o seu próprio caminho. É muito interessante este ponto, por quê? Porque a partir do momento que ali Ló está aos cuidados de Abrão, como órfão, ele tem que ter todo amparo, não somente social, mas familiar. E é interessante que quando nós, muitas das vezes, investimos, principalmente nos filhos, ou pessoas aí que adotam filhos, né, tem aí a adoção, querem que esses cresçam, que progridem, que se desenvolvam e que possam seguir o caminho de vida proposto por Deus em suas vidas, e que esses possam realmente saber viver sem estar debaixo aí das asas realmente dos pais. Então é interessante que o Gênesis capítulo 13 vai nos mostrar o seguinte: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que estava com ele, inclusive Ló. Então eles saem ali do Egito, por quê? Porque quando chega em Canaã, houve uma grande fome ali na terra. Então eles vão para o Egito em busca ali de alimentos, de refúgio. Só que eles permanecem um determinado tempo e logo eles vão sair do Egito para voltar para Canaã. E a Bíblia mostra bem claramente aqui que Ló ia com Abrão. E este tinha rebanhos, vacas e tendas. Então também Ló era um homem de posses, que tinha também conquistado os bens, posses, conquistado ali as suas fazendas, os seus rebanhos, os seus servos. E por onde que o seu tio ia, este o acompanhava. Então é interessante que os filhos seguem os passos dos pais. Mesmo aqui, Abrão sendo aqui essa figura representativa na vida de Ló. Então, os filhos seguem os passos dos pais, assim como os alunos também seguem os ensinamentos dos seus mestres. Então, é interessante aqui que chega um determinado momento aqui, que nós vamos perceber aqui, segundo Gênesis capítulo 13, que a própria terra não pode suportar a permanência deste clã. Então, tanto Ló quanto Abrão, seu tio, vão ter ali problemas de entendimento, vai haver ali um conflito, porque a Bíblia diz que a própria terra não pode suportar eles pelo tamanho de prosperidade, de riquezas, de posses, de bens que estes adquiriram.
Então, interessante aqui que a Bíblia deixa isso bem claro para nós. Então, o que vai acontecer é que a Bíblia vai falar o seguinte, que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Então eles começaram a discutir por quê? Por causa do espaço geográfico da terra, por causa da ocupação. Então eles estavam tendo ali um choque ali de entendimento pela ocupação da terra e também por causa ali da água. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que quando Abrão percebe a situação que está ocorrendo, porque a contenda não houve entre Abrão e seu sobrinho Ló. A contenda estava acontecendo entre os pastores destes. Então, é interessante que eles estavam ali disputando a terra e também o pasto e a água. Então, o que Abrão vai propor? E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os seus pastores, porque irmãos somos, porque parentes somos. Então, não pode haver diferenças entre irmãos, entre parentes. Não pode haver contenda, discussão entre irmãos, principalmente consanguíneos. Principalmente nós também que somos irmãos, não somente da fé, mas também irmãos carnalmente, universalmente, humanamente falando, segundo o nosso Pai universal, Adão. Então, que não haja contenda. Então, a Bíblia nos mostra aqui que havia essa discussão, essa contenda, essa rixa, essa briga, essa disputa em relação aqui aos pastores, tanto de Abrão quanto de Ló. E aí, o que Abrão propôs? Dizendo assim que eles se separassem, que cada um deveria seguir o seu próprio caminho. Então, o que Abrão propôs? Dizendo a Ló: olha, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E aí deu a ele ali o direito de escolha, entendendo que deveria ser o contrário. O direito de escolha partiria primeiramente do mais velho para o mais novo. Mas como Abraão aqui que ele usou aqui de sabedoria, ele dá a oportunidade de escolha para o seu sobrinho Ló. E aí este, olhando as campinas verdejantes, ele vai seguir caminho ali até chegar a Sodoma. Ele vai escolher esse caminho, enquanto que Abrão vai escolher o outro lado, que seria ali o deserto. Então ele vai seguir o caminho do deserto. Então o que acontece? A Bíblia deixa aqui claro: ele levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então a gente percebe aqui, pela ambição de Ló, o desejo de querer obter, e também a sua ganância, ele pelos olhos, ele seguiu segundo a sua vista, aquilo que ele estava vendo. Então ele viu toda aquela campina do Jordão, que era como o jardim do Éden, bem regada, verdejante, bonita. Então, porém, nós vimos que o seu tio Ló não vai por aquilo que vê, mas ele anda conforme a fé. Então, é interessante. Então, Ló escolheu para si toda a região aqui do Jordão e partiu logo para o Oriente. Apartaram-se um do outro e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló
habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até chegar em Sodoma. Então ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma, onde ele passou a habitar lá em Sodoma. Então nós vemos aqui e percebemos esse ponto. É interessante que quando Ló vai residir em Sodoma, a palavra de Deus fala que ele vai se assentar como juiz ali na porta, né, fazendo negócios, ali realizando os comércios e também mostrando ali o caminho justo que ele pretendia ali orientar o povo. Porém, nós vamos ver que conforme aqui o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro que Ló estava observando a vida dissoluta, a vida ímpia, a vida injusta que estes homens que habitavam ali em Sodoma e Gomorra, como eles procediam, como que eles viviam. E isso estava enfadando a sua alma, a ponto de Ló estar ali em oração, e ele vai passar a levantar um clamor. Então, o que nós entendemos? Que você sabe perfeitamente que súplica é uma oração com mais tranquilidade, mais calma, mas o clamor não. O clamor é grito, é uma oração em voz alta, é uma voz, a pessoa ela passa a clamar por uma situação emergente, urgente, que precisa de solução o mais rápido possível. Então nós vemos aqui que a Bíblia fala, vai nos mostrar que houve uma guerra ali naquela região e Ló vai ser levado cativo, vai ser levado preso. E quando a palavra de Deus diz que chega o aviso ali para o seu tio Abrão. Então, Gênesis capítulo 14 vai nos mostrar que Abrão vai levantar 318 servos nascidos em sua casa, homens valentes, vai estar com esses homens, e também ele vai ter ali à sua disposição ali alguns reis que vai estar ali dando apoio a este exército, que vai ali em busca de Ló e toda a sua comitiva, a sua fazenda, as suas posses, os seus bens, os seus servos, que foram escravizados, foram levados cativos. Então é interessante aqui que Abrão, ele sentia-se responsável por Ló, mesmo depois de ele ter separado, seguido o seu próprio caminho, ele ter ali fixado residência em Sodoma, mas quando ele percebeu o infortúnio, ali a grande dificuldade, o grande problema que veio para Ló, ele vai agir em prol ali de socorrê-lo e de prover ali o livramento. Então isso aqui nos chama bastante atenção, porque mesmo que a gente vê assim, a questão de parente, a pessoa às vezes vai ser parente é só os dentes. Então é uma coisa assim, interessante, por quê? Porque às vezes pessoas sabem que determinado parente está com problema e tem condições de ajudar e não ajuda. No caso aqui de Abrão, ele prontamente levanta ali os seus 318 servos, já tinha ali uma aliança com os povos da terra, os reis da terra, ali, ele já tinha ali apoio militar de outros reis, e este sai em busca de Ló. E a Bíblia diz que ele consegue não somente derrotar ali os reis que estavam oprimindo ali Sodoma e Gomorra, mas também de libertar o seu sobrinho, de prover ali o livramento, de tirá-lo ali do cativeiro, da prisão, das agruras, das algemas, do sofrimento ali, de se tornar um escravo ali como despojo da guerra. Então, nesse quesito nós vemos aqui como que Abrão era um homem íntegro e também que se preocupava com os seus semelhantes.
somente aqui o seu parente. Então a palavra de Deus fala que Abrão, ele estando ali, ele volta para a sua terra, e o interessante é que, passado o tempo, 3 homens visitam Abrão, porque Deus tinha uma promessa na vida deste homem, de fazê-lo pai de multidões, pai de nações. Veja bem que Deus chamou Abrão para ser pai de nações, pai de multidões. Não disse para Abrão que ele teria um filho, mas disse para Abrão: Sara, tua mulher, lhe dará um filho. Então a promessa de Abrão estava condicionada através da sua esposa. E a Bíblia diz que Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abrão, pai de nações, e de Sarai para Sara. Sarai, a princesa teimosa, para a princesa Sara, né? Temente. Então, muito interessante é a mudança de identidade que Deus aqui propõe. E a Bíblia diz que 3 varões se apresentam ali para Abrão. E quando eles se apresentam ali para Abrão, a palavra de Deus diz que Deus, no tempo determinado, lhe daria um filho. Então, Abrão acolhe, hospeda, recebe aqueles 3 varões que, na verdade, aqueles eram anjos de Deus, servos de Deus, e um deles ali era realmente a manifestação teofânica do próprio Deus. Então nós vemos que ali a grande representação manifesta visivelmente de Deus para com Abrão, que se tornou Abraão. E naquele momento em que Deus está ali dando a Abrão a bênção da promessa de ter um filho, e também de ser também aí o progenitor de muitas nações, não somente através do seu corpo físico, fisicamente, humanamente falando, biologicamente falando, mas também espiritualmente falando. Então nós vemos que dois anjos, 2 varões se deslocam para Sodoma e Gomorra. E neste momento ali, é interessante que vai haver ali um diálogo. O que nós podemos dizer aqui é que Abrão estava em oração ali com um que permaneceu, 2 sobre a Sodoma, e um permaneceu dialogando, falando ali com Abraão. E nesta oração, neste diálogo que estava sendo desenvolvido, Abraão percebe que quando eles vão para lá, ele começa a fazer ali uma petição, dizendo ali que será que o Senhor realmente era juiz, que iria julgar o ímpio com o justo no mesmo nível, na mesma situação? E que se realmente houvesse ali justo, o Senhor não livraria aquela cidade por amor àqueles justos? E ali ele começa a falar ali o número de quantitativo que estava na cidade, e se de acordo com aquele número de pessoas, o Senhor iria preservar a cidade por causa dos justos. Então, é muito interessante que muitas vezes cidades, famílias e nações são preservadas por causa dos justos, porque ainda há homens justos e íntegros que clamam a Deus, e Deus contempla a vida desses justos na terra para preservar ainda a semente humana. Então, interessante é o propósito de Deus em relação ao justo, de acordo com a sua precedência, que Deus ainda preserva vidas. Então, o que acontece? Aconteceu que Abraão vai falando ali de 50 justos, 50 pessoas, vai descendo para 45, 40, 30 e termina com 10. Então, cerca de 6 vezes ele vai falar ali o número quantitativo. E Deus fala assim: por amor a estes, eu não destruirei a cidade. Por amor, começa com 50 justos e termina com 10 justos. Então, assim, por amor a estes justos,
eu não destruirei a cidade. Se eu encontrar 10 justos lá, vai ser preservado a cidade. E aí a Bíblia deixa bem claro aqui, Gênesis capítulo 18, diz assim: e disse mais o Senhor a Abrão: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então Deus tinha recebido uma oração ali de clamor com grande intensidade, que estava ocorrendo com grande frequência. E aí, aqui nós vimos o Senhor, Deus, falando através deste anjo, deste varão, dizendo aqui que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Então nós vemos aqui o clamor do justo se multiplicando por causa do pecado, por causa das injustiças, da violência. Então, porque o pecado tem crescido, a iniquidade tem crescido muito. Então, tem multiplicado. E Deus tem se atentado para isto. Então, nós vemos aqui que já tinha sido revelado para Abraão aqui que o propósito do Senhor visitar Sodoma e Gomorra. E aí diz o seguinte: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, salvá-lo-ei. Então Deus deixa bem claro aqui em Gênesis capítulo 18, verso 20 e 21, que o clamor havia multiplicado em decorrência do pecado também que tinha multiplicado, e Deus falou assim: de acordo com este clamor que tem chegado a mim, esta oração de urgência, de emergência, de grito por socorro. Então, ele falou assim: quero ver se realmente procede. Deus veio para verificar se realmente procede. Então, ele enviou quem? Os anjos. Logicamente, você de repente pergunta: mas Deus não é onisciente, sabe todas as coisas? Sim. Mas Deus, ele também, ele acompanha a nossa trajetória, o nosso percurso. E muitas vezes Deus, ele vai agir em cima. Para ele agir, ele também vai fazer a análise daquilo que nós fazemos, procedemos e falamos. Então, toda petição que chega a Deus, ele vai fazer uma análise. Não é simplesmente você orou, você gritou, você houve aí o clamor, a petição, e Deus atendeu instantaneamente. Então nós aprendemos aqui que Deus também faz análise dos pedidos que nós apresentamos diante do Senhor nosso Deus. E possivelmente, creia que Deus pode ter enviado um anjo para ver realmente se isto procede. Bem, então é interessante aqui que o Senhor, ele vem para ver lá em Sodoma. Então os dois anjos se apresentam, os dois homens ali que até então Ló vai perceber que chegou na cidade. E aí, Gênesis capítulo 19, vai falar o seguinte: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. Por quê? Porque todo aquele que se assenta à porta da cidade, ele ali é aquele que é conselheiro, é aquele que vai ali também receber ali as petições e vai tratar das causas ali justamente. Então, um único que procurava ali agir com integridade diante ali das causas que eram ali levadas ali na porta da cidade era Ló. Então nós vemos que Ló, ele assentava-se ali na porta de Sodoma e julgando ali as causas. E vendo-os Ló viu ali os varões, os anjos chegando, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, aqui, sinal aqui de temor e reverência. E aí, este, o que ele fez? Levou-os para a sua residência, para a sua casa. E aqui aconteceu enquanto eles estavam residindo como hóspedes na casa de Ló. Aconteceu o seguinte: e chamaram Ló e disseram-lhe, ali os habitantes, ali as pessoas da cidade:
Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Por quê? Porque para isso não invadirem ali a casa. Então veja bem que eles fizeram um pedido ali para Ló, porque para que o conheçamos. Na verdade aqui, a Bíblia diz que desde o menor até o maior, chegaram à porta da casa de Ló, porque querendo conhecer ali aqueles homens. E a expressão conhecer aqui é um sentido de sexual, de contato sexual. Então nós vemos aqui que nessa cidade havia ali a prostituição infantil, juvenil, prostituição cultural, e também aqui percebemos que eles queriam ali também a prostituição, desenvolver a prostituição angelical. Então eles queriam ter o contato ali sexualmente ali com os anjos. E eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Olha aí. Então Jó, ele julgava as causas e as procedências dos habitantes do Sodoma. Por isso que ele estava assentado à porta. Então, é um dado aqui interessante para nós. E arremessaram sobre ele. Então, olha só, e levantaram-se com ele. Aí fala assim: agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Então, eles não queriam somente invadir a casa e ali abusar sexualmente ali dos anjos, mas também eles queriam também levantar-se contra o servo de Deus, que era Ló. Então não havia ali respeito tanto para os enviados de Deus e muito menos para o servo, o embaixador de Deus na terra, na cidade. Então nós vemos aqui, e aí fala assim: e arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha aí, a invasão de privacidade. E aí o que aconteceu? Quando eles tentaram entrar na casa, invadir a casa, a Bíblia diz que os anjos saíram à porta, e diz assim: e aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa. Então eles puxaram Ló para trás, para dentro da casa, e fecharam a porta. E o que aconteceu? O que mais? E eles feriram todos eles de cegueira. E eles foram feridos, então desde o maior até o menor, que andaram sem saber o rumo da casa, sem saber o rumo da porta. Foram todos feridos cegamente. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da perversidade, por causa da iniquidade que esses ali praticavam ali em Sodoma e em Gomorra. E aqui está mostrando bem claramente, quando eles foram feridos ali cegamente, está mostrando que eles já estavam realmente numa situação espiritual cega, e agora fisicamente está mostrando também ali que eles haviam sentenciados, eles mesmos sentenciado contra eles mesmos ali a própria destruição que haveria de vir. Eles mesmos tinham se autossentenciados. Então nós vemos aqui a procedência destes homens. Por isso eu estou aqui antecipando, dizendo aqui que Ló, ele afligia a sua alma. Ele sentia este enfado, esse desgosto de estar ali entre eles. Ele queria que essas pessoas deixassem essa procedência injusta, mas isso não acontecia. Mas ele passou a clamar a Deus para ver que se Deus intervisse nesta causa, porque ele, como juiz, ele dava ali o seu parecer, e esses não correspondiam ao direito, à lei, ao mandamento. Então nós vemos aqui que eles agiam por conta própria. O que acontece? Então disseram aqueles varões a Ló, e aí eles vão orientar agora a Ló:
tem mais alguém aqui, teu genro, teus filhos e mais filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Então foi uma orientação ali dada pelos anjos do Senhor. Então, sendo aqui comissionados pelo próprio Deus, sendo ali a própria representação de Deus. Então, o que acontece? Pois nós vamos destruir este lugar. Então diz assim, sai deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor, novamente, porque o seu clamor tem engrossado. O negócio aqui estava pesado, muito sério. Engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Pensa bem, meu querido. Conforme for o clamor do justo, Deus depressa vem socorrê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Baruch Hashem. Bendito o nome do Senhor. Então nós temos aqui, é interessante que então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então nós olhamos e vemos aqui que os seus genros não levaram a sério o sogro. Então nós percebemos aqui que esses não deram ouvido ao sogro, e que Deus haveria de trazer justiça sobre a terra. Bem, então nós olhamos aí e vemos aqui que a palavra de Deus fala assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então, Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus envia anjos para aqueles que são tementes a Deus e livra-os do mal, apartando-os do mal, separando-os do mal. Mas a Bíblia está nos mostrando que Deus preserva em meio a toda a iniquidade, injustiça que está na cidade. Deus preserva os justos. E não pense você que por mais que você possa ser ridicularizado, e por mais que você não seja levado a sério por outras pessoas, até mesmo aqueles que você espera que possa te dar ouvido, como foi o caso de Ló aqui, que seus genros não deram atenção, começaram a escarnecer, a zombar, a gracejar, fazer piadas, chacotas em relação ao homem de Deus. Esses também vão ter aquilo que eles merecem de acordo com os atos deles. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: o camarada aí tem o seu direito do livre-arbítrio, tem o direito do livre-arbítrio, mas ainda é escravo do pecado. Eu não sei que livre-arbítrio que é esse. Que é escravo da corrupção, que é escravo da injustiça. Eu sei que livre-arbítrio que é esse, que deveria ser o poder de decisão para fazer o que é certo e não o que é errado. O livre-arbítrio deveria estar condicionado a isso. Certo? Então, o que acontece? Os anjos pegaram Ló pela mão e tiraram a força. A força. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acomodados, achando que em determinado lugar que nós estamos seguros, estamos certos, e muitas vezes nós não estamos tão seguros assim. E precisamos entender a vontade do Eterno para com a nossa vida, para com a nossa alma. Uma vez você orou, então deixa Deus atuar. Fica à disposição e descanse no centro da vontade do Eterno. Deixa Deus cuidar de você. Então, o que acontece?
E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Então ele vai pedir aqui agora aqui uma outra petição. O que vai acontecer? Ele vai escolher um caminho e vai querer estar em uma pequena cidade já distante, em Zoar. E a Bíblia diz assim: e saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Por quê? Porque Deus, ali através dos anjos, daqueles varões, falou assim para Ló, toda a sua casa, sua família, falou assim: escapa-te por tua vida, foge para os montes e não olhes para trás. Porque muitas vezes os nossos corações estão presos em bens, em posses, em casas, em riquezas. Esquecemos que toda provisão, todo cuidado Deus tem para nós. Mas Deus primeiramente se preocupa com a sua alma, se preocupa com a sua vida, com a sua pessoa em si, antes de você pensar, porque muitas vezes nós pensamos mais nas posses, nos bens, e o local, a cidade que nós estamos, do que de trazer conforto, paz, alegria, estabilidade segura para a nossa vida, para a nossa alma. Então o que é importante? A alma. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você dará em troca da sua alma em relação a isso? Nada. Porque as coisas desta terra são perecíveis, meu querido. Mas a alma, a sua vida para com Deus, vale mais do que o próprio mundo. Então, você é um ser importante, precioso à vista, aos olhos de Deus. Então, vamos lá. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E a Bíblia diz o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aconteceu que aí o que nos mostra aqui que neste caso aqui Ló sai, vai para ali Zoar, e ali vai abrigar-se em uma caverna juntamente com as suas filhas, mas a sua esposa olhou para trás, porque o seu coração não estava em Deus, estava em Sodoma. Então Ló, ele adquire um casamento, ele adquire um matrimônio, uma esposa que foi criada, nascida e vivida em Sodoma, que na realidade ela não teve forças e condições de olhar somente para a voz de Deus, de entender a voz de Deus para com a sua alma, mas preferiu olhar-se para trás, e nisso converteu-se numa estátua de sal. E aí, meu amigo, pensa bem, algo muito sal é algo insuportável. E aí a gente percebe aqui a questão aqui não de uma preservação, mas de uma corrupção. Ela realmente estava ali voltada de... Haja vista que muitos ainda dizem ainda que é difícil até de saber, porque onde que está ali é um mar morto, seria o mar de sal, o mar salgado, e ali tem muitas figuras de sal que é difícil até identificar hoje. Ali realmente onde que está ali esta mulher de Ló, que converteu-se, transformou-se numa estátua de sal. Então, a Bíblia diz que fogo de Deus caiu, fogo e enxofre caiu e arrasou com ali Sodoma e Gomorra por causa da perversidade da cidade. Mas livrou-se o justo Ló, que clamava ao Senhor, nosso Deus. E a Bíblia diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló
habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. E aí nós vemos e percebemos aqui que, primeiramente, a oração do seu tio, figuramente, como representação paterna, o seu tio Abraão fez uma petição que, se houvesse ali o justo, Deus, ele começou ali a oração, aquela petição dizendo assim, que Deus seria um juiz iníquo, injusto. Será que Deus julgaria o justo da mesma forma, da mesma procedência com o ímpio? De maneira alguma. Então nós vemos que ali Deus atendeu primeiramente a oração de um justo, de um servo temente a Deus. Abraão, ele livrou-se seu sobrinho da destruição. Em segundo lugar, aquele que estava incomodado com o tipo de vida que estava ocorrendo ali, a Bíblia nos mostra que Deus atendeu o clamor e foi lá ver realmente se procedia esse clamor. Ele livrou Ló e a sua casa. Esta era a intenção do Senhor nosso Deus. E neste momento, eu quero te dizer, meu querido, não pense que as tuas petições, orações, clamores, súplicas, que você está apresentando ao Eterno, ao Senhor nosso Deus, que Ele não está ouvindo e muito menos vendo, mas Ele, no tempo certo, vai agir a teu favor. Inclusive, Deus trata com a tua alma, mas também trata com a sua casa. A ideia cerne de Deus é que este preserve a sua vida e também preserve a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua família, e que as bênçãos do Senhor, que, como diz o Salmo 21, o Senhor nosso Deus é aquele que não tosqueneja, aquele que não tosqueneja, não dormirá. Este é o guarda de Israel, que guardará a entrada e saída da sua vida, da sua casa, sua família, guardará a sua alma de todo infortúnio, guardará os seus filhos e preservará a vida de vocês. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, te agradecemos por este momento, do qual nós temos aqui aprendido com esta palavra, que o Senhor é aquele que olha para os justos, e que o Senhor, no tempo certo, o Senhor prover, Senhor, a retidão, a justiça, o Senhor prover o livramento dos perigos, da morte, da espada. O Senhor é aquele que preserva a alma, que preserva a família, que nos guarda de toda a corrupção, de toda a violência e criminalidade. E que nós pedimos, ó Pai, que em meio a todo momento que nós estamos vivendo, a cidade que nós nos encontramos, em muitos lares e famílias, que o Senhor possa preservar essas casas e famílias, que o Senhor possa repreender, meu Pai, a violência doméstica, a violência contra as crianças, a violência infantil, a violência contra os idosos, a violência contra a mulher, a violência contra o deficiente. Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência e a justiça do Senhor seja manifesta. Que o Senhor envie anjos para nos livrar de todo mau caminho. Que o Senhor venha nos guardar e preservar a nossa vida. Seja conosco, ó Pai, que nós queremos este cuidado, e que o Senhor estenda as abas das tuas asas
nos guardando e nos preservando. Muito obrigado, Deus, por este momento que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu amado. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos.